Saudações alvinegras e um abraço para você, meu amigo, que a partir de agora estará nos acompanhando aqui para saber as últimas informações do peixe nesta quinta-feira, hoje 29 de janeiro de 2026. Um ótimo dia para você e que você tenha muita paz, muita luz e muitas alegrias, tá bom? O que aconteceu ontem, amigão? Dá para contar? Dá para falar? Dá para refletir o que aconteceu ontem? Que vexame, hein? O time estava bem, ganhando de 2-1, daqui a pouco toma 3 gols, cara. 3 gols. Impressionante, não dá para a gente acreditar naquilo que vimos ontem. Uma zaga totalmente desorientada, jogadores sem qualidade. Esse Alex Duarte, tanto tempo que ficou na expectativa dele entrar no time. E ontem foi um vexame total. Vexame total. A gente pode até analisar que um ou dois jogadores lá se acabaram se sobressaindo, jogaram melhor, o caso do Miguelito, o próprio Gabriel Menino também jogou bem. Tivemos aí alguns, mas a zaga do Santos bateu cabeça feia ontem. E aí a gente vê que a diretoria tem que correr atrás mesmo, porque pagar 4 milhões pelo Alex Duarte, sabe, é jogar dinheiro fora, pelo que ele mostrou, né? Pelo que ele mostrou. Então, o Santos hoje está mal de zagueiro, mais uma vez. Eu não sei se está mal de zagueiro ou o técnico Vojvoda não vai colocar aquilo que ele acha que tem que colocar, né? Aí vai falar do Adonis Frias, que não jogou, mas também o Adonis, às vezes, dá umas patinadas, né, que é preocupante. Aí tem do Baço lá no banco, né? Aí o Zé Ivaldo no banco. Aí a gente viu um campeonato brasileiro duro como vai ser, cara. Já viu as rodadas? Viu a rodada como foi? A primeira rodada do Campeonato Brasileiro já com muita pressão, com times aí, sabe, brigando forte, entendeu? Já começando a mostrar as garrinhas de fora. Então a gente vai ver que esse ano aqui, mais uma vez, vai ser um ano dificílimo para o Santos tentar alguma coisa no Brasileirão. E é lógico, evidente, que a gente, analisando o que pode acontecer daqui para frente, a gente espera que a diretoria do Santos rapidamente acabe contratando jogadores para dar uma atenção maior ao técnico Vojvoda, porque a pressão em cima dele começou. E outra coisa, o jogo de sábado contra o São Paulo lá no Morumbi é outro jogo decisivo. É outro jogo decisivo. E aí o Santos começa uma semana tomando uma goleada dessa, porque foi goleada, né? Tomar 4 da Chapecoense, meu. Nunca perdeu da Chapecoense. Já perdeu, mas nunca com esse número de gols sofridos, né? Quer dizer, o Santos hoje é o penúltimo colocado, né? É aquele negócio do saldo de gols ali, né? Que o Santos ainda acabou fazendo o Remo está em 20º e o Santos em 19º. Quer dizer, começa tudo dolorido, né? Começa o campeonato e o Santos também lá embaixo, né? Se bem que tá um monte de time com 0 aí que não ganhou. Que a rodada foi complicada, hein? Atlético Mineiro empatando com o Palmeiras 2-2, o Atlético Paranaense ganhando do Inter lá na Arena do Inter 1-0, o Bragantino ganhando em Curitiba 1-0, aí, ó. A gente já vê esses times aí já mostrando as garras. O Vitória ganhou do Remo 2-0, o Fluminense também. É outro time que se reforçou, ganhou de 2-1 do Grêmio. O Corinthians perdeu para o Bahia, hein? 2-1 na Vila, um jogo em que poderia faturar. O Will Alberto continuou mesmo perdendo gols incríveis, né? Foi o gol mais perdido da rodada, foi o gol do Will Alberto. Por isso poderia fazer 2-0 ali, matar o Bahia. Aí o Bahia virou o jogo para cima do Corinthians na Vila Belmiro. A Chape ganhou do Santos 4-2. São Paulo ganhou do Flamengo, hein? Também com um time misto 2-1. E hoje teremos Mirassol contra o Vasco e o Botafogo contra o Cruzeiro. Bem, jogadores do Santos se representam logo mais à tarde. Aqueles que não jogaram vão fazer treinamento. E quem estará nesse treinamento? Rony, o mais novo contratado, que fez exame, já assinou o contrato. O contrato já foi enviado para a CBF. Deve sair entre hoje e amanhã no BID. E ele vai ficar à disposição do técnico Vojvoda. Não sabemos se ele pode jogar no sábado agora, contra o São Paulo, se ele terá condições de jogar, se o Vojvoda
entender que ele pode jogar, treinando amanhã com o time principal do Santos, ele pode até armar o time para a estreia dele contra o São Paulo lá no Morumbi, ou guarda o Rony para o jogo de quarta-feira que vem na Vila Belmiro contra o próprio São Paulo, mas aí pelo Campeonato Brasileiro. Então, nessa daí, ele pode estrear contra o São Paulo, ou sábado ou quarta-feira que vem. É bem provável que aconteça isso na quarta-feira que vem. É bem provável que na quarta-feira que vem ele pode estrear e com Neymar voltando também. Porque a situação do Neymar agora é mais cômoda, ele já está recuperado totalmente da sua cirurgia, vem treinando forte, treinou ontem com o time lá em Chapecó, ele acabou treinando no CT Rei Pelé, o Neymar está se esforçando demais para voltar rápido, então isso daí tudo leva a crer que ele pode voltar no jogo com o São Paulo na próxima quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro, o jogo que está marcado para a Vila Belmiro. E aí teríamos o Rony e o Neymar, né, fazendo a volta, o Rony estreando e o Neymar voltando ao time do Santos. Vamos ver, porque tudo indica que isso vai acontecer. E o Gabigol também, que outro ficou de fora, joga nesse sábado, volta a jogar nesse sábado contra o São Paulo lá no Morumbi. Mas a diretoria continua correndo atrás de reforços, problema do Michael. O Santos desistiu, deu uma esfriada no negócio, né? Porque o Flamengo não abre mão, o Flamengo quer passar 50% do que ele deve para o Michael, para o Santos não aceitou, acabou tendo um imbróglio terrível, porque o Flamengo é guloso, né? O Santos fez tantos negócios com o Flamengo, só deu moral para o Flamengo, e na hora do Flamengo ajudar o Santos na contratação de um jogador, não. Eles emperram, eles querem mais, eles fazem de tudo para sangrar o Santos, e o Santos, quando faz negócio com o Flamengo, é uma mãe. Essa é a verdade, né? Quantos jogadores o Santos recebeu do Flamengo? O Gianluca é um deles, está no Bahia. Não é verdade? O Flamengo pegou o Gianluca, emprestou para o Santos, né? E aí ficou nessa daí com o Gianluca. Aí depois o Santos pegou agora o outro jogador, né? Emprestado também, um jogador foi vendido para o Atlético Mineiro, é verdade? E aí o Santos vai ganhar 10% de uma venda, mas tudo é difícil com o Flamengo, né? Quando o Santos tenta contratar alguém do Flamengo, foi o caso do Bruno Henrique. Bruno Henrique foi para lá na Bacia das Almas. Ali também teve alguma coisa errada ali, não é possível. Ali teve coisa errada. Não tinha comissão, depois apareceu comissão. Alguma coisa errada aconteceu naquela negociação com o Bruno Henrique. Mas agora, o que a gente tem que pensar é que o time do Santos tem que reforçar. A diretoria tem que contratar mais jogadores. E agora, mais do que nunca, o zagueiro. Mais do que nunca, agora tem que trazer um outro zagueiro. O Santos está com um zagueiro que, pelo amor de Deus... Aí todo mundo fala, colocar quem agora? Volta o Adonis Frias e o Luan Pérez contra o São Paulo. Né? Mas e aí? Aí você tem o Alex Duarte, que já mostrou que não tem condições de jogar. O Basso está lá no banco, amiguinho do Neymar, não joga. Né? Fica lá no bancão. E aí, meu amigo, a gente só está vendo a situação se complicar cada vez mais. Então o Santos tem que socorrer o técnico Vojvoda e ajudá-lo a montar um time melhor, para que ele não possa sofrer essa pressão toda da torcida, porque daqui para frente, se perder do São Paulo, a torcida não vai se conformar. Não é verdade? Fala sério. Perde do São Paulo, são 2 derrotas seguidas. Uma de goleada e a outra ninguém sabe quanto vai ser. Olha só, são 6 jogos já, 6 jogos que o Vojvoda, nessa temporada, tem no comando do Santos. 6 jogos, 2 derrotas, 1 vitória e 3 empates. Esses são os números do Santos. Hã? É complicado, não é não? Fala sério. É complicado ou não é? Aí você tem aí, em 6 jogos, 1 vitória, que o Santos acabou ganhando do Novo Horizontino, empatou com o Guarani, né, lá em Campinas, empatou com o Corinthians, 3 jogos, perdeu do Palmeiras,
perdeu da Chapecoense, né? São jogos que o Santos fez 5 jogos no Campeonato Paulista e 1 jogo no Campeonato Brasileiro. Desses 6 jogos, o Santos só ganhou 1 jogo. É números muito baixos para um time que começou uma temporada e o torcedor acreditando que ele pudesse chegar e já deslanchar nesse início do ano. Então, a situação está muito complicada. Bom, vamos falar muito hoje sobre o JP Sherman, que está sendo negociado com o Ajax da Holanda. O Ajax ofereceu 25 milhões pelo jogador, o Santos quer 35 milhões, pelo menos, e o Ajax deve melhorar a proposta para contratar o JP Sherman. Nós vamos falar também dessa possível contratação de um zagueiro e mais um atacante pelo lado. E, enfim, tem muitos assuntos que nós vamos abordar hoje com a presença do João Paulo ao meio-dia no Baixada Esporte, primeira edição. Então, eu conto com você, espero que você venha com a gente para que a gente possa aí fazer um ótimo trabalho com muitas informações e você ficar por dentro de tudo aquilo que está acontecendo no time da Vila Belmiro, tá bom? Um forte abraço, conto com você, não esquece de dar um like e vem com a gente ao meio-dia e às 19 horas com o Baixada Esporte, segunda edição. Um abraço, fiquem com Deus e até logo mais. Tchau. Arquibancada vibrando, adrenalina